Gravando. Olá pessoal, estamos de volta e espero que agora eu consiga uma certa estabilidade aqui no meu equipamento. No nosso último vídeo, nós falamos como 2026 tem se mostrado um desafio para qualquer um que queira acompanhar notícias sobre política nacional ou internacional. Internamente, a extrema-direita continua sua frenética tentativa de emplacar alguma pauta para tentar desviar a atenção dos investigados no escândalo do Master, cuja maioria esmagadora é de conservadores e bolsonaristas, e também desviar a atenção dos números da economia e dos indicadores sociais, que estão bastante positivos, superando de forma significativa talvez os da última década. Até aí, sem novidade. Porém, hoje chegou o momento da gente comentar sobre um outro grupo que desde o início do governo Lula III tem sistematicamente trabalhado para minar a sua aprovação e dessa forma acabam colaborando e até sendo divulgados pela extrema-direita. Hoje nós vamos falar sobre os chamados webcomunistas. Eu sou Francisco Simonazzi, esse é o canal Só um Adendo e vamos entender um pouco melhor sobre esse grupo logo depois da nossa vinheta. Pessoal, eu peço que você deixe um like logo agora no começo, pois no final você pode esquecer, e que você comente, sempre de forma respeitosa, porque isso ajuda a divulgar e fortalecer o canal. Para começar, eu gostaria de dizer que eu até adiei bastante a elaboração desse vídeo. E isso porque quando os influenciadores desse movimento começaram a surgir nas redes sociais, elas eram completamente dominadas pela extrema-direita, que estava lá difundindo todo tipo de mentira, demonização contra a esquerda, sempre usando o termo comunista como se fosse um xingamento, algo reprovável de qualquer forma. Esses canais, com uma linguagem didática, com um embasamento teórico no mínimo muito mais consistente do que o da direita, apareceram para mim como um fio de esperança de que poderia ser possível equilibrar a disputa no ambiente virtual. Eu comecei a acompanhá-los, comprei livros, inclusive, por eles indicados, e nesse aspecto tive um aprendizado até muito bom. Desde aquela época, ainda durante o governo Bolsonaro, eles faziam críticas às posturas e políticas dos principais partidos políticos da esquerda nacional, especialmente o Partido dos Trabalhadores. As críticas pareciam bastante coerentes, e para apoiar essa ideia, não faltavam citação a entrevistas de quadros conhecidos do partido, ou mesmo citação de documentos oficiais do próprio PT, como algumas resoluções, onde o próprio partido fazia uma autocrítica e um balanço de seus erros em seus governos. Então, me parecia uma crítica legítima, uma crítica com o intuito de evitar que os erros voltassem a ser cometidos no caso de um novo governo do PT. Ou seja, fazer um tensionamento sadio e necessário à esquerda. Pois com certeza, grandes interesses do capital, como a bancada dos bancos, do boi, da bala, estariam o tempo todo pressionando pela retirada de direitos. Contudo, vencida a eleição pelo presidente Lula com uma diferença de apenas 2 milhões de votos, sendo a menor diferença no segundo turno desde o período da redemocratização, esses influenciadores foram gradualmente alterando a sua linha de comunicação. Os canais que antes faziam vídeos ensaios, que eram verdadeiros documentários sobre história, política, ou que trabalhavam vídeos mais curtos, tentando pegar conceitos que são deturpados pela extrema-direita e apresentar de uma forma mais correta e mais fácil para o entendimento das pessoas, essa abordagem mudou. Eles passaram a cobrir as chamadas hard news, ou seja, as últimas notícias. E passaram a fazer uma cobertura cada vez mais crítica ao governo Lula. E também as figuras mais destacadas na esquerda, como os ministros Haddad, ministro Boulos, e até deputados com uma popularidade grande nas redes, como a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. As movimentações da extrema-direita, embora
chegassem a ser mencionadas, foram se tornando cada vez uma espécie de vírgula entre grandes análises dos erros do governo. Eu confesso que eu demorei a me dar conta do que estava acontecendo. De certa forma, eu sentia que conhecia aquelas pessoas, muito tempo acompanhando o trabalho deles. Mas as coisas começaram a ficar extremamente evidentes quando os números da economia, como a redução de desemprego e da desigualdade, a segunda saída do Brasil do mapa da fome, novamente sob o governo do PT, a redução do desmatamento e do assassinato dos povos indígenas, começaram a ser noticiados até pela mídia hegemônica, mas nesses canais eram minimizados, ignorados, sem sequer aparecer. Nesse ponto, foi impossível não perceber. Eu estava vendo uma repetição de um fenômeno que eu já conhecia e que eu vi muitas vezes na mídia hegemônica desde os tempos do impeachment da presidenta Dilma. Eu estou falando do antipetismo. O antipetismo. Não há dúvida que o antipetismo é um elemento poderoso na sociedade brasileira atual. Ironicamente, ele é uma atualização de um outro sentimento, ainda mais antigo, o anticomunismo, que já era espalhado aqui pelo Brasil desde o século XIX. Existem vários pesquisadores, cientistas políticos e mesmo militantes da esquerda que têm um pouco de razoável informação sobre o tema, sabem o que é antipetismo. Tentando fazer uma breve definição, uma definição minha, eu diria que o antipetismo é um movimento político calcado no ressentimento contra o Partido dos Trabalhadores e seus integrantes, que desemboca num discurso de ódio contra todo o espectro da esquerda, sendo fundamentalmente um movimento de direita com diferentes graus de reacionarismo internamente. Se você prestou atenção nessa descrição, pode ter reparado que ela serve como uma luva para um outro movimento político da atualidade, o bolsonarismo. No livro Do MBL ao Bolsonarismo, o discurso antipetista por um Brasil menos livre, o autor Fábio Antunes Vieira demonstra como o antipetismo é esse fio condutor que une o MBL, que teve protagonismo durante o golpe contra a presidência da Dilma, e a emergência do bolsonarismo como um movimento de massas. A tática MBL. O Movimento Brasil Livre foi fundado por um grupo de jovens oriundos da classe média de São Paulo, muitos deles vindos de uma think tank chamada Estudantes pela Liberdade, que por sua vez é uma das iniciativas da Atlas Network para difundir ideias ultraliberais e formar quadros para combater o pensamento de esquerda. Desde o início da sua atividade, o MBL demonstrou uma forte atuação nas redes sociais. Eles tinham um público específico, o público jovem, muitos dos quais nasceram e cresceram durante os governos petistas. Eles criaram a ideia de revolta contra o sistema e usaram essa impetuosidade da juventude para dizer que a esquerda era o sistema. Logo, a cara da rebeldia tem que ser conservadora. Rapidamente, eles arregimentaram um exército de apoiadores nas redes. E esses perfis atuavam como milícias digitais, gerando e disseminando notícias falsas sobre personalidades da política e assediando pessoas que tivessem uma posição mais à esquerda. Inclusive, esse assédio podia ser presencial, como no caso do ex-deputado Mamãe Falei, que fazia vídeos interpelando as pessoas nas ruas e depois expondo elas na internet. Essa tática de pressionar os seus opositores políticos, e seja no ambiente virtual ou no ambiente físico, lembra um pouco os faixa italiani de combatimento, que eram aqueles jovens recrutados por Mussolini e que utilizavam violência e força para suprimir oposição política. Em uma reportagem do The Intercept Brasil, você vai conhecer a história do senhor Plínio Alexandre Zaleski Vargas, que após sofrer esses assédios por supostos integrantes / seguidores do movimento, terminou por tirar a própria vida.
Por que eu estou mencionando essa tática de pressão para silenciar opositores? Porque hoje, os seguidores de alguns desses influenciadores do webcomunismo estão fazendo uma prática muito semelhante. É lógico que de uma forma muito menor, já que eles têm muito menos seguidores nas redes. Mas sempre que algum vídeo dos webcomunistas recebe algum comentário ou resposta pondo em xeque a narrativa que eles estão levantando contra o governo, eles recebem uma enxurrada de perfis para desacreditar, para ofender e algumas vezes até ameaçar quem faz esses comentários. Essa tática é muito parecida com a tática utilizada pelo MBL. Pensa comigo, você fomenta o antipetismo e você usa a sua militância para silenciar as vozes dissonantes. É um paralelo bastante razoável. Seria uma cópia, um pastiche, um MBL vermelho, menor, porém com o mesmo alvo, que é o Partido dos Trabalhadores, e com o mesmo modus operandi. Quinta coluna. Por que, na minha opinião, a atuação desse grupo passou a ser tão nociva para a esquerda que realmente tem bases no mundo real? Seria medo, recalque, inveja? Pessoal, ciclos políticos se iniciam e terminam. O PT hoje é a hegemonia na esquerda, mas nem sempre foi. E do mesmo jeito que ele é agora, pode sim surgir no futuro uma outra força de esquerda que se torne hegemônica. Isso faz parte da vida, certo? Só que nós estamos vivendo um contexto que não é de ascensão de um outro grupo de esquerda, mas sim de fortalecimento da extrema-direita, não só interna, mas mundialmente. Embora esses grupos tenham pouca expressão popular, porque eles reúnem poucos votos dentro do mesmo território, quando você olha para o contexto do país e soma todos os inscritos desses influenciadores, você atinge facilmente 1 milhão de pessoas. Num cenário de segundo turno, entre um candidato do PT e a extrema-direita, que é inclusive o mais provável de ocorrer em 2026, a rejeição vai ter um peso decisivo. Normalmente, o candidato mais rejeitado tende a perder. Nesse cenário, a atuação desses webcomunistas é claramente uma linha auxiliar da extrema-direita. Como eu mostrei no início do vídeo, no último pleito, a diferença foi de cerca de 2 milhões de votos. Se cada um dos seguidores desses influenciadores conseguir, através do antipetismo, desmotivar outros 2 amigos ou parentes a não comparecer às urnas, eles podem sim entregar a eleição e o país na mão daquele mesmo grupo que tentou o golpe do 8 de janeiro. O pré-candidato Flávio Bolsonaro, que já afirmou em entrevista à Folha que qualquer candidato que venha vencer a eleição com o apoio de Bolsonaro deverá garantir, mesmo sob o uso de força, que o indulto ao ex-presidente seja concedido, que é uma clara ameaça de uma nova intentona golpista. Disse isso num contexto em que agora os Estados Unidos estão sob controle de Donald Trump, o que tem que ser levado em consideração. Foco nos jovens. Pessoal, eu gostaria de me dirigir um pouco à audiência jovem, provavelmente aqueles que admiram e apoiam esses influenciadores. Eu entendo que algumas vezes é um pouco frustrante e difícil olhar para o futuro com tantas notícias preocupantes. Mudança climática, ascensão do fascismo, crise do capitalismo mundial, o Trump ameaçando guerra em vários lugares do mundo. Eu sei que isso é bastante assustador, mas não é verdade que tudo esteja perdido. Vejam, mesmo com todas as previsões catastróficas, tanto do mercado quanto dos webcomunistas,
que, diga-se de passagem, disseram que o governo seria paralisado no terceiro ano do mandato, devido ao arcabouço fiscal, o que não aconteceu. O que nós temos para mostrar é que nós conseguimos reduzir a fome, reduzir a desigualdade. Temos a menor inflação já registrada. Tem quedas nos índices de desmatamento. Tem vários avanços que foram alcançados. Não com braveza e um líder forte que bata na mesa, mas através de políticos experientes e testados. Diferente do que esses webcomunistas tentam passar, a ideia de que o PT é só a continuidade natural de todo um passado colonial e neoliberal, o Partido dos Trabalhadores é uma construção coletiva que nasce da classe trabalhadora e só tem 46 anos, numa história documentada de quase 5 séculos. E durante os governos do PT, nós tivemos progressos reais. É possível avançar pautas da classe trabalhadora. Não é fácil e nem será fácil. Nem todas as vezes nós sairemos vencedores. Mas se tem algo que eu aprendi com os próprios livros que estes influenciadores indicaram, é que não existe outra solução senão a organização e a união da classe trabalhadora. E não é possível unir gerações diferentes da classe trabalhadora quando você chega desrespeitando a história das pessoas que têm lutado durante décadas, que lutaram contra a ditadura militar, que foram presos e torturados e que até hoje dedicam sua vida a melhorar o país. Pelo contrário, esses influenciadores estimulam rixas e vão rachando partidos que ainda são pequenos e são incapazes de conviver com pontos de vista diferentes. Isso sim vai levar os jovens à frustração e ao desperdício da sua energia num caminho que, no fim das contas, é um beco sem saída. Chamam o presidente Lula de conciliador, de forma pejorativa. Mas eu gostaria de te perguntar, o chavismo foi uma grande esperança de enfrentamento na América do Sul. Após 30 anos de enfrentamento, como estão os nossos vizinhos e irmãos venezuelanos? A Revolução Cubana foi um raio de luz para a América Latina. O povo cubano é heróico, tem resistido há mais de 60 anos contra um embargo criminoso por parte dos Estados Unidos, que agora ameaça se tornar um bloqueio naval sobre Trump. Como a população está se sentindo neste momento? Eu aposto que qualquer um deles adoraria que seus países tivessem tido habilidade e um líder como Lula capaz de negociar para, a despeito dos eventuais erros, conseguir aliviar, mesmo que um pouco, as dores do seu povo. Caminhando para o final, pessoal, eu gostaria de fazer uma explicação. Eu realmente li vários livros, inclusive de alguns desses autores, desses influenciadores. E eu admito que eu aprendi bastante coisa. E eu continuo a achar que os comunistas têm um papel importantíssimo na conscientização e organização da classe trabalhadora do nosso país, para que a gente possa acumular forças para resistir a desafios que virão. A minha crítica neste momento é direcionada especificamente para esses influenciadores digitais que adotaram para si a desastrosa tese de que a esquerda real é uma espécie de ala moderada do fascismo, ou aqueles que insistem em caracterizar Lula como neoliberal, mesmo não sendo, ou ainda aqueles que dizem que não importa se Lula tirou milhões de pessoas da fome, ou até mesmo aqueles que dizem que irão pescar no dia da eleição, caso o candidato da esquerda seja A ou B. Esses comportamentos são antipetismo. Essas pessoas atuam, nesse caso, como quintas colunas. Eles me enganaram durante um bom tempo, mas agora não me enganam mais. E espero ajudar para que ele não engane nenhum de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.